Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje, 14 de abril de 2023, daremos con- 17 de abril de 2000, obrigada aí, viu, Nilson? 17 de abril de 2023, segunda-feira, daremos continuidade ao estudo da Gênese, item 25. Beijo no coração de todas e todos. Bom, gente, hoje pela manhã, mesmo como estávamos conversando, eu cheguei aqui e algo me dizia para poder ir no Evangelho. Primeiramente, mas no Evangelho, no Novo Testamento. Não é, aí primeiro que falaram, conversamos assim, João. Procurei João, não entendi nada. Não encontrei nada. Alguma coisa aí. Sejam mais direto, porque a minha parabólica está meio complicada nesses 2 últimos dias e 15 dias. Então, eu sugiro uma dinâmica diferente. Observemos aqui. Como eu não encontrei em João, falei assim, peraí, se não é João, fui lá, toquei na Bíblia online e encontrei Filipenses 4. Então, capítulo 4, versículos 5 a 9. Por favor, todos nós sabemos que a Bíblia é tudo simbólico. Mas observem o conteúdo desta mensagem de Paulo. Eu vou compartilhar a tela. E depois, no final do estudo, no final, vocês vão me lembrar o porquê desse compartilhamento, tá? Por favor, escreva aí, Terezinha. Terezinha está escrevendo, para não me esquecer, tá, Terezinha? É, Paulo aos Filipenses, né? Isso. Vocês estão vendo? Sim. Vendo? Sim. Bom, então tá. Capítulo 4, versículos 5 a 9 ou 9. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Observem. Analisem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, aí, olha que interessante o 7. E a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais, ou pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Bom, analisem, observem, para que possamos trazer para o que vamos estudar. Deu para fazer um paralelo entre essas palavras, analisem o que ele quer dizer. Olha a simbologia que está por trás de tudo isso, no que se refere aqui, deixa eu ir lá. Gente, espera aí. Eu tenho que compartilhar. Ao que vamos conversar hoje. Iniciando no 25º. Toda a doutrina de Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Olha aí no início lá. Como Deus imparcial, soberanamente justo, bom
e misericordioso. Ele pôde fazer, observem, o amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra. Sobre essa única crença pôde assentar o princípio da igualdade dos homens ante de Deus, assim como os da fraternidade universal. Vamos analisar aqui. Conversamos muito nos estudos anteriores, fomos buscar na Revista Espírita, o Antônio estava, a Nilce estava, agora se eu me lembrar, em setembro, foi a Revista Espírita de março e setembro de 1861. Analisamos, conversamos, vimos a diferença entre os três ou as três revelações. Aqui vai ampliando tudo aquilo que conversamos, analisamos sobre a doutrina do Cristo. Inclusive, no item 22º, falamos bastante sobre o Cristo. Vocês se recordam sobre o que nós estudamos na Revista Espírita? Eu tenho quase certeza que quem vai se recordar mais é a Terezinha. Dá uma dica aí, porque a gente falou tanta coisa, né, Zélia? A gente conversou bastante, Foi. então a Porque gente nós precisa. falamos, então vamos buscar, nós falamos Pega sobre lá. aquela diferença que ele fez, tanto, e houve um paralelo no estudo das quartas e das segundas. Te recordas do que é o Espiritismo, da Uhum. Gênese? Sim, E ele tem dizendo com o espírito israelita. sim, Ele foi falando, eu sou um espírito israelita, mas eu estou notando que a maior parte de todas as mensagens que foram dadas foram por espíritos católicos. E aí se sim. encontra o germe, o alicerce, aonde? Ai, como é que ele se diz? Como diz, gente, aquele... Não, aquela, não é a Torá? É a Torá? Os O judeus? Alcorão? Ao Corão? Não, o Corão é muçulmano. Não, não, não. É a Torá, é a Torá. É Eu a estou lá. Torá, é a São os Torá. cinco, Não é a especificamente Torá? os cinco primeiros livros, né? Isso. Então, ele foi discriminando ponto por ponto e falando sobre a doutrina do Cristo, sobre o Deus que, inclusive, conversamos sobre o vocabulário desse espírito israelita, que aqui está dizendo, como Deus, ele vem. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribuiu à divindade. Então, esse espírito, com seu vocabulário, estava nos chamando a atenção de uma forma até, do ponto de vista dele como judeu, para que só o espiritismo que é a continuação, a doutrina do Cristo, é que salvaria. Lembra agora, Terezinha? Eu lembro bem. Então, Lembro bem. aí ele faz um paralelo sobre a Torá, sobre a caridade e os profetas, o que ele queria dizer. E agora? Quem gostaria de comentar sobre isso? Se Terezinha se lembrar, se Nilce, eu acho que a Nilce estava, não me recordo. Não recordo, é a terceira vez que ela está, ela me disse, não me recordo mais. E o Antônio, vamos falar pelo menos nesse parágrafo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque, gente, uma coisa que eu não gosto é só ficar
só de leitura. Eu acho que eu tenho uma deficiência de aprendizagem muito grande. Então, trocando ideias fica mais fácil sempre dentro do tempo. Vocês preferem que eu continue para depois fecharmos até no final com o estudo de hoje e o paralelo do inicial? Eu acho bom, Zélia, porque você tem assim na sua mente aquilo que você quer falar hoje, né? Então, a gente lembra que nós conversamos isso, aquilo, mas eu não estou entendendo bem a relação que você está fazendo. Ainda eu não consegui chegar nisso. É porque A, você... rela a é, relação que você está fazendo com aquilo, por exemplo, desse espírito israelita, a gente precisaria fazer uma é, revisão, né? Uma revisão, dar uma olhada novamente, para a gente se achar, né? Porque a gente conversou é tanta isso. coisa. Sobre o E caráter que ele tinha em relação a Deus, que é a mesma coisa, é a mesma coisa. E ele estava dizendo que naquela época a forma era diferente. Era um Deus o quê? Que impunha, não, quer dizer, sim, Moisés, não Deus, que ele colocava o medo. sim. Então, aqui não. Aqui já vamos vendo, como foi dito, fomos estudando, que é um Deus imparcial, soberano, bom, justo, e ele foi desenvolvendo. Mas vamos chegar, vamos continuar. Aí vai se lembrando. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente por um outro aspecto, e por isso devia reagir quanto aos costumes e às relações sociais. E falamos, conversamos que aquela população daquela época não estava preparada, tinha uma visão completamente deturpada, porque estava sendo imposto para eles o medo. Era através do medo, né? Ele conversou sobre os costumes, sobre as relações que havia entre os povos e tudo isso. E agora ele está simplesmente o quê? Sendo mais direto nesse texto. Aqui, mas esse texto aqui é da Gênese, né? É da De Allan Gênesis, Kardec, estamos no né? livro Allan Kardec aí, né? É, que é a Certo. continuação do estudo que nós estamos fazendo. Uhum, certo. De fato, né? Dependendo da forma como nós entendemos Deus, as relações mútuas entre os homens, o comportamento do ser humano muda, né? Conforme a ideia que nós fazemos de Deus. Se nós fizermos de Deus uma ideia de castigo e recompensa, é um Deus que impunha, é um Deus vingativo, como era mostrado antes, o nosso relacionamento é através do medo, não é? Mas, da forma como Kardec coloca, os espíritos colocam, nós já podemos entender as relações humanas baseadas mais na solidariedade, na, na, na fraternidade, né? Porque nós já vemos que todos nós somos filhos de Deus e para Deus nós somos todos iguais, não tem diferença, né? Nós temos o mesmo destino, a mesma destinação, o mesmo princípio. Então, as nossas relações mudam também com essa visão de Deus, né? E também encarar a vida presente, a vida futura de outra forma, né? A vida futura, que é a vida após a morte, já não vemos mais como uma vida com castigos eternos e tudo mais, já como sempre como oportunidade de evolução, oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado. A gente vê sempre de uma forma positiva, não negativa, não é? Quando a gente tem essa ideia de Deus, como o Espiritismo mostra para nós, né? Aí agora vamos retornar
o que eu havia comentado sobre o Filipenses no número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, em paz. É a forma como encaramos tudo isso e encontramos Uhum. a paz em nós. Estão entendendo agora? Porque estamos sempre entre. Temos o que havia, temos o que estudamos na Revista Espírita de 1861. Conversamos. 1862, ela é de 1862. Eu não lembro muito, Azélia, desse artigo, tá? Faz, acho que um mês que eu li, aí já não me lembro mais. Só queria fazer uma pergunta. O Antônio, acho que deve saber. Essa Bíblia do Frederico Lourenço tem em PDF do Novo Testamento? Teria? Como é A que do é, Nilson? Frederico Lourenço, essa tradução maravilhosa do Frederico Lourenço da Bíblia, do Novo Testamento, tem em PDF? Olha, eu nem sabia que tinha, mas o Lucas me mandou Que os tem? dois primeiros livros. Essa aqui, Eu, ó, isso, eu tenho do Novo aqui, viu? Ah, Testamento. Eu tá. tenho Esses aqui. são os dois Qual primeiros. seria o número? Tu Porque tem as duas, Zélia? eu tenho os Você 3. sabe o que que eu fiquei? Eu queria, eu vou descer então, vou ver se eu consigo, porque pesquisar nessa Bíblia é tudo de maravilhoso, né? Essa tradução Eu do não sei como Frederico se Lourenço. pesquisa. Eu Tu abri pode abrir, o tu número não 1. consegue descer no Fox? Pelo Fox, PDF, pelo Fox? Não, não tem como? Não, eu estou no Kindle. Ah, Mas eu tu posso tá Se em no você, busca. Kindle. se Eu você posso Ó, procurar. o Antônio tem? Será os que tu dois tem PDF? em Ah. PDF? Isso, essa do que tu Tem, pode sim. descer no Fox City e a gente pode pesquisar exatamente essa frase de Jesus: eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra. Eu queria muito saber em qual é o versículo, em qual é o evangelista e qual é o sentido que ele está querendo, que Kardec colocou, por que que ele pegou logo isso aqui? Aonde estava o contexto na Bíblia, sabe? Para a gente poder remontar por que que ele trouxe, eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra, quando ele começa iniciando de um Deus imparcial e o Cristo se funda sobre isso. E ele finaliza, eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outro. Sobre essa única crença poder assentar o princípio da igualdade dos homens diante de Deus. E eu queria saber qual é o versículo, qual é o capítulo, qual é o evangelista, para poder fazer o link, por que que Kardec trouxe isso nesse momento aqui? Peraí, Entenderam o que eu quero vamos por dizer? etapa. Vamos por etapa. Aqui, eu posso ir na bola. Peraí. Eu abri Eu a vou boca e não parei. primeiro eu vou buscar online na Bíblia, no Novo Testamento, online na Bíblia, que seria lê, por favor, aí, porque eu estou aqui no online, na Bíblia no Bíblia online. Qual que é essa Bíblia que vocês estão falando? Não, só um instantinho, só primeiro, aí vamos voltar. É a Bíblia que ela tá. Eu vou abrir, Terezinha, eu tenho aqui no Kindle. Eis Esse aí aqui. toda lei e os profetas. Pronto, então vamos É lá, o vamos volume por 2 ou etapas. um? Eis aí. Como? É o volume 2 ou um? Deve ser o Novo Testamento, aquele que são os evangelistas. Os dois, Onde é os que está dois escrito? eu tenho aqui eu tenho, O na 2 verdade, já é. deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui o 5, Ah, na verdade. Bom, Essa, aqui tá. Tá em Ezequiel. Eis essa aqui é, Ezequiel. a toda, mas esse aqui, eu tô pegando tudo, gente. Ele está online. Então ele busca tudo. Primeiro o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu vou agora o Olha, Novo Testamento. o Novo Novo Testamento está em Testamento? Mateus. então, é o volume Capítulo, 1. Mateus. Mateus, capítulo 22, versículo 40. É essa aí que é a referência, Nilson? A esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e todos os profetas. Mateus capítulo o quê? Ah, tá Capítulo aqui, fechou. 22, versículo Ah, 40. Eu estou aqui na frente, aqui em hard copy. Eu tenho eis os aí 5, toda a lei e os profetas. capítulo 22. Está aqui. Onde são chamados o quê? Versículos
40 aqui, só tá 40 aqui. Versículo 40. Deixa eu ver. Ok, estou aqui na frente. Se você quiser, Zé, eu posso ler. Pode? Você está com desse que ela está falando? Sim, A gente eu fazer o tenho, eu link. tenho, Isso, na pronto. verdade, Então, cinco. peraí, deixa eu colocar. Eu coloco aqui. É o Eu tenho aqui o volume número 1. primeiro, É o número é o 1, volume 1, que são os 4 evangelhos, certo? e é o versículo, capítulo 22, Isso é mesmo. Mateus, né? São É, Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus. 22 e versículo Aí vai do versículo é do 37 ao 40. Versículo. 40. Estou com ele aberto aqui, se quiser eu leio. Uhum. No 22, não sei se eu estou. Lê, por favor, que eu vou aqui, eu tenho que aprender isso. Quer que eu leia o trechinho aqui? Você tem Do a Bíblia Evangelho? Você tem a Bíblia aí? Eu Não, também esse estou é tendo ele outro. aqui. Esse é outro Eu tenho aqui. trecho. A do Eu tenho Lourenço? essa Bíblia aberta aqui. Vocês Muitos são querem que eu chamados leia? e poucos escolhidos. Muitos Não, são chamados não, e Eu poucos não, tenho, não é você tem a esse. escolhidos. do Lourenço? Frederico. Isso. Esse mesmo. Isso, eu tenho ele aqui aberto, ó. Eu achei, pela Eu dica também. da Terezinha, ó. Uhum. Então, é aquele capítulo em que o Lourenço fala: inicia muitos são chamados, poucos escolhidos, dai a César o que é de César, Isso, a exatamente. Estou ressurreição com dos ele. mortos. Peguei. O mandamento do amor, é o mandamento do amor. Ah, achei aqui, ó. É o mandamento do amor. Então, Sei. tendo os fariseus ouvido que Jesus, né, tá? E aí eles perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus em todo o teu coração, em toda a tua alma e em todo o teu entendimento. Este é o grande, o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está suspensa toda a lei e os profetas. Encontramos a resposta. Por que Kardec, pelo menos eu entendi agora. Deu para ficar claro? Por Sim. que Kardec coloca nesse item 25, né? É. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter a que ele atribui a divindade, como Deus imparcialmente soberano, justo, bom e misericordioso. Ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra. Sobre essa única crença pode assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus, assim como da fraternidade universal. Ai, obrigada. Que estudo maravilhoso. Eu também ouvi uma Aham. explicação, eu já vi uma explicação também que Jesus, com esses dois mandamentos, ele, na realidade, ele resumiu todos os 10 mandamentos, né? Ele resumiu os 10 mandamentos nesses dois, né? Aí está toda a lei, ele fala. Qual que era a lei? Os 10 mandamentos. Aí está toda a lei e todos os profetas. Exatamente. Porque, na realidade, se nós entendermos bem, né, quem ama o próximo como a si mesmo, não vai roubar, não vai matar, né? Não vai fazer tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos, né? Então, dá para a gente entender que realmente Jesus pegou os 10 mandamentos e fez esses dois aqui, né? Resumiu nesses dois aqui. É isso que eu também havia entendido, como ele fez tudo o decálogo, ele fez e resumiu nesses dois. Uhum. E o que nós temos estudado também, assim, Porque algumas coisas. é uma grande sabedoria, né? Um grande entendimento, né? Fazer em 2 frases aquilo que estava em 10 frases, né? Uma sabedoria muito grande, né? Ué, É Ah, verdade. imagino. Agora bom, sim, fechou. bom. Então, peraí. Então vamos. E agora, alguma coisa a mais ou como é que é? Vocês querem continuar Eu falando queria sobre isso, dizer, Antônio? eu queria só dizer que por conta da solicitação do Paulo, a última reunião nossa, para a gente ler o capítulo primeiro,
Está fresquinho aqui na minha mente, o capítulo 1 da Gênesis, está fresquinho aqui na minha mente, porque essa manhã eu li do 1º até o 30, ou seja, parte que envolve o começo do nosso estudo de hoje, Sim. e isso que nós estamos falando. Mas só assim para a gente continuar seguindo, quando ele fala, existe uma continuidade, Isso. revelações, né? Isso. 3 revelações e tal. E isso dentro de um contexto fica muito claro, e é o que Kardec faz aqui fica muito claro também essa continuidade, mas absolutamente a clareza mais cristalina é o grande divisor de água, que é a doutrina de Jesus, a doutrina por excelência. Porque mesmo antes de Moisés, nós vamos buscar lá no passado mais remoto, os ensinamentos em torno de tudo isso, né? Da verdade, da busca, isso vem com a humanidade. E essa é justamente a distinção. E aqui há uma parte aqui que é muito interessante, o item 25, que nós vemos aqui, essas 3 coisas aí que caracteriza aqui, porque falando se referindo à revelação do Cristo, o que ele diz aqui? Essa revelação dos verdadeiros atributos, ou seja, essa distinção entre os verdadeiros atributos da divindade, que é impossível de se achar na lei anterior, na Bíblia, em Moisés, não só na lei, mas como aquele que... Porque a imagem de Deus era totalmente... É um novo. O Herculano explica isso com uma clareza assim. Então, quer dizer, os atributos da divindade, que nem a ortodoxia religiosa de hoje distingue e contraria em quase todos os seus preceitos, certo? Seja que corrente for do cristianismo. Primeiro, esse conceito, verdadeiros atributos da divindade. Não tem nada, não pode existir nada nos atributos da divindade que seja incoerente ou que contradiga qualquer, certo? Então, Deus vingativo já põe por terra todo o conceito os atributos da divindade de Deus. Mas aqui ele abre, ele enfatiza aqui no próprio item 25 que nós estamos estudando, especificamente, verdadeiros atributos da divindade, a imortalidade da alma e a vida futura, seria o segundo, que dá essa É visão. justamente no parágrafo onde nós estamos e paramos nas Correto, relações correto. sociais. Então, é a imortalidade da alma e da vida futura. Quer dizer, antes de Cristo, essa coisa não estava, não tinha. Por quê? Entendeu? Por que nós devemos ser justos com o nosso próximo? Por que nós devemos amar o nosso próximo? Porque nós estamos vislumbrando a possibilidade de fazer essa jornada que não vai levar à felicidade plena, que é a presença dele. Agora, sem o entendimento, e aí foi a questão irredutível do princípio que levou Kardec a contrariar suas próprias ideias, que a reencarnação não era um conceito aceito por ele antes, e que sem a vida, sem a pluralidade das vidas, isso é impossível, porque nós nascemos espíritos simples e ignorantes. Nós já sabemos hoje, mais ou menos, quanto tempo, quantos milhões ou milhares de anos nos leva para sair dessa condição e começarmos a exercer o livre-arbítrio. Agora, imaginemos uma única existência, como é que a gente vai abarcar? Então, não tem, é de uma clareza tão assim irrefutável que não tem como a não ser aceitar. Obviamente que a gente chega a esse ponto, né? Muitos irmãos acham que não. Acham que a doutrina da reencarnação é um troço que não faz sentido. Quando, para nós, para mim, sem reencarnação, tudo tá perdido. Até começar pelos atributos de Deus. E Deus é esse que faz a guerra, é vindicativo, que é isso, aquilo. Então, esses três elementos é muito interessante. Os atributos, a imortalidade da alma e a vida futura. E retornando ao que Nilce estava comentando, não, que nós estávamos comentando, no item 22º tem escrito perfeitamente: o Cristo
que tomou da antiga lei o que é eterno e divino, rejeitando o que era apenas transitório, meramente disciplinar e de concepção humana, agregou a revelação da vida futura, da qual Moisés nada tinha falado, como também a das penas e recompensas que aguardam ao homem após a morte. Aí conversamos e fomos ver na Revista Espírita de 1861, março e setembro, sobre esse justamente que nós estamos falando, o espírita israelita, a lei de Talião. E por isso que... Zélia, um aspecto interessante aí. Pegou da lei o Peraí, que é divino e eterno. Da exatamente. mesma forma que o fez ao pensar em toda a Bíblia, aqueles pontos em que dos quais se constituiriam o Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum, Olha a relação, é uma continuidade, uhum. porque o Kardec deixou quanta coisa de fora da Bíblia, porque parte histórica de Jesus, as contradições, nesses pontos em que foram pisados para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque também vai de encontro aos princípios da doutrina, é porque eles são incontestáveis. Nenhuma religião, nenhuma corrente cristã vai discutir sobre eles, vai questioná-los. Ao passo que os outros são todos questionados por todos, né? E no fim ninguém se entende, fica essa... E que nós estamos também aprendendo, que ele vai falar, é que sempre nos ensinamentos vai ser trabalhado o que foi nos trazido, ou pelos reveladores, ou pelos espíritos, e acrescentado algo a mais. Mas a base é o que foi recebido, no caso Moisés. Nada tanto novo, vai ser só acrescentado ou modificado. Foi isso que Jesus falou. Tinha o germe e acrescentou o quê? O que realmente nós estamos falando, sobre as E penas acima e de gozo da tudo, Zé, vida eterna. esclarecido, né? Oi? Esclarecido, à luz dos Foi o que ele está conhecimentos do dizendo, eu não me contexto lembro, da eu acho época, que é o posteriormente ele vai ser, no próximo item, se eu não me engano, Antônio. Mas sim, é é o esse papel do justamente. consolador, né? É. Bom, este é incontestavelmente, por suas consequências, olha aí, o ponto principal da revelação de Cristo, cuja importância ainda não foi bem compreendida. Aliás, é lamentável dizer que esse é o ponto da qual a humanidade mais se afastou e mais tem ignorado na interpretação de seus ensinamentos. E até hoje nós estamos aqui conversando, às vezes também vamos em busca de todas essas obras de Kardec, conversando, e para refletir como estamos aceitando tudo isso e como éramos em encarnações passadas. Ou seja, na época de Moisés, que com certeza nós estávamos lá. Então, uma vez, nós estávamos conversando aqui, a Terezinha falou assim, gente, é a primeira vez que nós estamos reencarnando como espíritas. Vai ser a concepção, vamos ficar arraigados em muitas coisas, no orgulho, na inveja, nos dogmas. E o que realmente Jesus disse da fraternidade, como ele, universal, ainda vai demorar muito tempo para que possamos compreender o que ele disse, do amar ao próximo a si mesmo. A grande questão, né, é que Jesus deixou, né, todos os ensinamentos, né, tudo que ele pôde dizer na época, aquilo que ele achava que a humanidade podia, tinha condições de compreender, ele deixou, ensinou. Só que depois, né, com a instituição da igreja e tudo mais, esses ensinamentos deles foram deturpados, né, foram alterados, a essência do ensinamento foi deixada de lado, o que prevaleceu foram os rituais, os cerimoniais, né,
a pompa religiosa, foi isso que se revelou mais para a humanidade, e a essência mesmo do ensinamento ficou como que lá meio apagado, né? E o que cresceu nesse meio, nessa efervescência religiosa, né? O que apareceu? As ideias de castigo, de recompensa, de castigos eternos, isso aí que ficou forte na humanidade nesses muitos séculos, né? E nós vivenciamos isso durante muitos séculos, essa crença. Isso está muito forte na humanidade, né? E nós estamos agora começando a abrir a nossa mente para uma outra realidade, né? Estamos abrindo agora a nossa mente. Então, essa questão que o Antônio levantou é muito importante, né? Desses três aspectos, né? Que ele fala, né? E dos atributos de Deus, da reencarnação, da imortalidade, esses três aspectos são fundamentais para a gente ter um outro ponto de vista para encararmos a nossa realidade, encararmos as nossas relações, né? Dá outro ponto de vista para nós. E Inclusive, justamente é o ponto de vista que tem no Evangelho segundo o eu Espírito. ia falar desse texto agora, Agora, Elisete. vocês estão vendo? Eu ia falar desse texto Estão agora. vendo? Esse texto aí é muito bom, porque ele fala de a gente encarar a vida, o semelhante, toda a nossa realidade, tem os dois pontos de vista. O ponto de vista do homem terreno e o ponto de vista do espírito imortal, né? E quando nós estudamos esses ensinamentos, a gente começa a ter, né, a desenvolver em nós o ponto de vista do espírito imortal, né? E é para isso realmente que esses ensinamentos estão aqui na nossa vida. E eu acho interessante Terezinha, como eles nos chamam como criança. Então, dá Roseli, o exemplo da criança, como se estivesse. Vamos trazer, então. Espera aí, o que o Antônio Roseli, deixa eu falou. só a propósito que a Terezinha acabou de falar, olha que palavras fortes essa no último parágrafo do item 8. E a Sim. confirmação disso que a Terezinha falou, e nós Aonde? estamos Onde? Da vivendo onde? da agenda, Aonde isso? da agenda, mesmo capítulo da agenda que nós estamos estudando. Uma Olha capi- aqui, é só a frase que eu quero ler para não a gente ganhar tempo. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. Uhum. A doutrina não é. Aí vem aqui, a religião cristã não tem podido evitar esses parasitas. Olha que frase forte, né? Agora, nós estamos aqui 2.000 anos depois, 165 anos do início dessa doutrina maravilhosa, que é o Consolador Prometido, que veio explicar aquilo que não podíamos entender lá, dito pelo próprio Cristo, e nós estamos vivendo aí o dilema das adulterações. E muita gente ainda querendo dizer que não, que isso é só teoria da conspiração. Enfim, é o processo, né? Certo. E no que ela está falando sobre o ponto de vista, que eu achei muito interessante mesmo, gente, muito bom, muito. No capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, o ponto de vista, item 5. Aí vem. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Olha, gente, o que eu achei interessante isso. Ele se porta como uma criança que nada a ver além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda menor dos seus bens causa-lhes pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes.
Aí a Terezinha comentou sobre o ponto de vista que ele está falando e vem. Agora, eu acho interessante como ele nos colocou como crianças mimadas. Como crianças mimadas, que nos deixamos levar no nosso dia a dia pelos nossos orgulhos e quantas vezes trazemos também tantos, tantos probleminhas que não vale a pena. E ele colocou esse ponto, esse exemplo aqui no que se refere à vida futura, ao pensamento que temos sobre a vida futura e a incertidão do futuro. Alguém que falou? Alguém falou? Não, Não. eu Então, não. peraí, tem alguma coisa, tem interferência aí. Pronto. Sim, gente. E aí? Podemos seguir alguma coisa sobre o ponto de vista? Ou querem que leamos mais sobre o ponto de vista? Vamos continuar? Podemos continuar, né? Isso. Eu acho que sim. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não podeis compreender. O texto não está na tela, viu, Ah, Rogério? sorry. Faz parte, viu, Terezinha? Eu sei. Faz parte que eu tô ali, eu tô aqui. É porque eu Eu tô com nem percebi que eu estava monitor vendo e aqui tô na com minha. laptop. Aí eu tô lá e cá, sabe? Entretanto, Cristo acrescenta muitas das coisas que vos digo, ainda não podeis compreender, e muitas outras teria de dizer, mas não compreenderias. Por isso vos falo por parábolas. Todavia, mais tarde, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que restabelecerá todas as coisas e a de todas explicará. Se Cristo não disse tudo o que poderia dizer, é porque achou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Como ele mesmo confessou, seu ensinamento estava incompleto. Aí, Antônio, nós havíamos conversado. Já que anunciou a chegada daquele que deveria completá-lo. Havia previsto, então, que suas palavras seriam depreciadas ou mal interpretadas e que se desviariam de seu ensinamento. Agora, em resumo, o que desfariam o que ele fizera, porquanto todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, apenas se restabelece o que está desfeito. Raciocínio de Kardec é impecável, né? Pelo amor de Deus. Não dá para discordar desse homem, né? Ele vai, Não. né? Ele vai de ponto em ponto, vai chegando até chegar na conclusão, né? E fechar a ideia. Muito bom, muito bom. E é interessante que vai, às vezes, vai buscando, porque aqui nós estamos, olha, tudo que nós estamos vendo está aqui, ó, no Evangelho. Tem no Evangelho, no capítulo 2, tem no Evangelho, no capítulo 23º. E aí ele começou, foi gradual, como o estudo. Aí foi feito, e agora na Gênese ampliou o panorama. Muito É, bom, interessante. Deixa eu ver onde foi que ele disse, se eu não me engano, o capítulo 2 e o 23º, ele fala da moral estranha, tem falando isso também. Muito interessante. Aí vem explicando por que Jesus falava em parábolas e a moral estranha. Porque eles diziam que algumas pessoas pensam, Jesus está se contradizendo lá no capítulo 23º, que ele fala sobre a moral estranha de Jesus. Quer dizer, ele não, é no Evangelho que está. Bom, alguma coisa a mais, Nils? Podemos continuar?
O 27º. Por que o novo Messias é chamado de revelador? Consolador. O Consolador. Revelador. Consolador. Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele prevê que os homens teriam necessidade de consolação, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam nas crenças que haviam de fundar. Foi o que o André falou e o que a Terezinha estava falando. Que nos perdemos em tudo isso. Foi o que sobre... Foi até no 8º, não foi, Ju? No item 8º que você falou, Antônio? Foi no item 8º que você falou, que ele tem dizendo. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumento de dominação. Sim. O papel de profeta provoca as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio dessa dominação, exploram a credulidade em proveito do próprio orgulho, da própria cupidez ou da preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos enganados. A religião cristã não tem podido evitar esses parasitas. Aí continua. Neste caso, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Olha aí, tudo encadeado. Encadeado, né? Encadeado. E? Falei que está tudo encadeado, né? Uma coisa ligada na outra, né? Não tem... por isso que o estudo do Espiritismo, ele tem que ser... desde o comecinho, né? Começar, porque quando você fala para uma pessoa, por exemplo, que nunca estudou nada, nunca viu nada, você fala, por exemplo, da reencarnação, ela acha um absurdo, né? Agora, se o estudo vem lá desde o começo, né? Estudando lá o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus e tudo mais, até chegar nos princípios da doutrina, aí vai se fazendo a lógica, né? Tem que ser um estudo encadeado, né? Por um sistema, né? Um sistema, isso mesmo. Um estudo sistemático, né? Zélia? E dentro da análise, da reflexão, do bom senso, que trazendo isso no nosso dia a dia nos ajuda muito. Refletir, analisar o nosso comportamento, utilizar o bom senso de Kardec. Tantas vezes no nosso dia a dia, eu falei assim, meu Deus do céu, cadê o bom senso de Kardec em relação a isso? Aí eu me lembro desses alicerces, desses itens que eles nos chamam a atenção. Bom, podemos continuar? Uma coisa a mais, gente. Sim. Antônio? Eu acho que sim, podemos continuar. Talvez jamais Cristo tenha sido tão claro e explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestam a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e se aprofundarem em seu sentido profético. Uma coisa? Vamos lá. Terezinha? Espera um pouquinho, deixa eu me achar aqui. Uai, não está compartilhando a tela, não? Tá, mas eu estou procurando aqui. Ah, tá. Você já tivesse. Parte final do 27. É porque, né? Por que é chamado de consolador, né? O Espiritismo, né? Uma doutrina consoladora, né? Como ele fala aqui, né? Esse Messias é chamado de Consolador, que é o Espírito Verdade. Esse nome significativo e sem ambiguidade, quer dizer, não tem dupla interpretação, né? Não tem dupla, é isso que está, é esse o significado, é toda uma revelação. Porque nós precisamos de consolação, todos nós precisamos, né? E qual a maior consolação que nós podemos ter, que não a de entendermos quem nós somos, né?
de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que que nós somos criados, qual que é o objetivo dessa criação, né? Por que que Deus nos criou? Então, isso traz uma grande consolação, mesmo quando nós passamos por situações difíceis, a gente encontra uma justificativa para situações difíceis. Nós encontramos um objetivo para essas situações. Os desafios nos ajudam a crescer, os desafios nos ajudam a desenvolvermos a nossa inteligência, a desenvolvermos qualidades morais. Se nós tivéssemos uma vida completamente cômoda, tudo lindo, maravilhoso, tudo cor-de-rosa à nossa volta, a gente ficaria estacionado. A gente se acomoda com muita facilidade, a gente se acomoda nesse estágio evolutivo em que nós estamos. Então, os desafios são impulsos, não são castigo, não são para nos fazer sofrer, nada disso. São impulsos para a gente caminhar, né? Então, quando a gente enfrenta um desafio e nós temos que superar esse desafio, a gente está aí desenvolvendo inteligência, desenvolvendo paciência, tolerância, perdão, persistência e tantas coisas, né? Nós temos oportunidade de desenvolver quando nós enfrentamos um desafio. Então, isso traz consolação, porque a gente compreende. A maior consolação, no meu entender, é a compreensão, é entender o porquê. Eu acho que não tem consolação melhor do que essa. Não sei o que vocês acham. Perfeito. Compreensão que vem do próprio esforço em entender, né? Nós temos aí, nós temos aí a obra toda, né? E aí, interessante, em todos esses questionamentos que você colocou, Terezinha, e o Paulo reforça isso a todo instante, ele faz de uma forma assim tão... por que estamos aqui e o que viemos fazer aqui. Sim? E, aliás, ele fez uma palestra num grupo aí 2, 3 dias atrás, assisti ontem, fui correndo atrás da palestra dele. Parecia que tinha muitas senhoras assim, o grupo está fazendo 60 anos, não sei exatamente, não lembro aonde que é. Eu assisti também. E eu morri de rir do Paulo, porque é interessante Eu vê-lo também, dei em muita risada. ambientes, em plateias diferentes, e como ele traz. Eu até falava para minha mulher o tempo todo, dá uma olhada nisso. E eu ria, né? E ele ria também. Ele leva um negócio assim com tremendo, e ele se rebateu nesse grande parte do perguntando o que eu tô, fala aí. E é bem isso, né? E é bem isso. E aquela ideia. Fala para a gente que palestra é essa, para a gente assistir também. Eu posso botar aí dentro do grupo, ela está aqui no meu. Por favor, põe aí, eu É, gosto de assistir. mas muito, muito interessante, é 1 hora, inclusive, ela é das mais, um pouco não tão longa, mas ele é assim, um espírito muito prático. A impressão que eu tive é que a média da plateia era pessoas mais, idade mais avançada, senhoras, assim, bastante práticas tal. E ele entra no espírito do diálogo, né? Mas ele dialoga, ele provoca o diálogo. Quer dizer, ele não dá palestra. Falar que o Paulo dá palestra, Ele não dá conversa, nem, né? quer dizer, mas tocando esses pontos de fundamental importância para a gente entender e que precisa ser. Por isso que ele faz essa pergunta para nós: o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para aprender, tá? E daí? E daí? E daí? E daí? E aí vai, A gente, né? e é bem isso, né? Porque a vida tem um objetivo, e o objetivo Tem. é esse. E essa ideia dessa grande coalizão que nós construímos, que nós não construímos, que nós já fazemos parte dela pelas famílias espirituais de que a gente participa e estamos aqui ligados a isso, né? E esse trabalho é uma coisa assim, muito prática, muito. A doutrina não tem meias palavras, não tem. E outra coisa, não é sistêmica, não é nada complicado, não é nada complexo. Quer dizer, a complexidade vamos dizer assim, dessas obras fundamentais é porque ela abarca o universo. Nós não vamos querer, com a nossa ignorância, ler isso aqui uma vez, 2 vezes, eu sou professor do Espiritismo, e essa ideia de que não existe isso. Não é. Não Eu vi existe. especulando o tempo todo, né, Terezinha? Você sabe disso, professores de espiritismo são só espíritos superiores, não são os espíritos. Então, quem se coloca nessa posição, e é exatamente o que o Paulo faz. O Paulo não dá aula, o Paulo não dá palestra, o Paulo não. Eles arrastam nós para o debate,
E o entendimento, a compreensão, que você acabou de falar, a compreensão é tudo, mas essa compreensão ela não vem sem sacrifício, sem trabalho, sem... E uma doutrina como a doutrina espírita, que abarca o universo, é o que eu costumo dizer, pelo menos o universo planetário nosso, como é que você vai querer aprender isso sem... E o pior de tudo é que as pessoas que menos sabem já são os que primeiro saem na frente querendo ensinar, querendo contestar, querendo contradizer, e aí vem os grandes desvirtuamentos, os grandes desvios, os grandes cismas, vamos dizer assim. Não há terreno para isso. Bom, eu aí adiantei, porque eu me lembrei que a Ju, nós estávamos conversando, se não, há 2 semanas atrás, semana passada, foi na semana passada. Ela assim, gente, nos próximos itens, principalmente no 41, aí vai sendo desenvolvendo sobre a revelação, sobre o Espiritismo. Aí eu anotei aqui e fui, vocês estão vendo a tela? Sim, Sim. No 41, olha só como já vai sendo desenvolvido. Então, nós sempre vamos adiantar, vamos buscar em outras coisas, assim é o estudo. O Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza que revelam tudo o que disse e fez o Cristo. Esclarece os pontos escuros de seu ensinamento, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, podem ser compreendidas facilmente com a ajuda do Espiritismo e serem admitidas, vendo melhor seu alcance e podendo distinguir entre a realidade e a alegoria. Cristo lhes parece mais importante. Já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. Um Messias divino. Lembram que ele diz: eu estou com o Pai. E nós conversamos que nós estamos emergidos no pensamento divino, imersos no pensamento divino. pensamento divino. Bonito, essa imagem é muito bonita, né? É muito bonito. Estamos Eu e imersos. eu e o Pai somos um. Aí entra as religiões para querer dizer que Jesus Cristo é Deus. Quer dizer, somos um no entendimento dessas questões da vida. Quer dizer, então, a linguagem é... Bom, então vamos retornar, 28. né? Que sentido profético. Tá certo, gente? Uhum. Tá certo? 28, né? 28, Foi 28 agora. é. Sim. Não é isso? Uma coisa mais, podemos continuar, está muito longe. E sobre a paz que nós falamos lá no... O que tem a ver tudo isso quando nós estamos estudando, quando compreendemos e deixamos nos levar no nosso barquinho, nas tempestades do dia a dia. Nós trazemos o que estamos estudando, se trazemos para o nosso dia a dia, gente. O que ocorre? Foi aí que me chamou a atenção a paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. Eu fiquei analisando o que ele estava falando sobre isso. E quando nós temos esse estudo, estamos estudando, vai gradual, vai ficando mais fácil o entendimento, essas dúvidas, os abalos que vamos tendo no nosso dia a dia, não vai ficando tão tormentosos. Tem uma coisa que eu na minha época da evangelização, tinha dito, eu sou o barquinho que sou levado por Jesus. E quando eu estou com Jesus, as tormentas, eu não me sei. Então, o que eu quero dizer é a paz que nos traz. Por isso que nos consola. Uma coisa é consequência da outra, né, Zélia?
É uma consequência natural, quando você tem esse entendimento das leis de Deus, né, que regem as nossas existências, quando você tem um entendimento, naturalmente e gradativamente, porque não é de uma hora para outra também, a gente vai alcançando a paz, né? A paz interior, que é uma grande felicidade. Não existe felicidade maior do que a paz interior. E por isso que ele disse que iria enviar o Consolador, como disse Antônio, que nós havíamos conversado. Uhum. Porque nós estaríamos nessa tormenta emocional e de costumes e de tantas outras coisas. Bom, e podemos seguir? Sim? Se o Cristo, perdão, quem quer ler? Lê aí alguém, Quer que eu leia? por favor. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensinamento de maneira completa, foi por faltar aos homens conhecimentos que só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não compreenderiam. Muitas coisas pareceriam absurdas no estado de conhecimento de então. Então, de verdade, isso é uma grande verdade, a gente vê isso mesmo com a gente na atualidade e tudo mais. Tem conhecimentos que só poderão vir mesmo quando a gente está preparado para entender. Senão, é chover no molhado, né? Não faz efeito, né? Aquele ensinamento não faz efeito. É como o aluno na escola, né? Ele só pode aprender aquilo que está de acordo com o grau onde ele está, né? O grau onde ele está na escola. Se vai dar um ensinamento de um grau superior para um aluno que está num grau mais inferior, ele não vai entender nada. E assim a humanidade também, né? A humanidade é assim. Então, E no muitas nosso dia a dia coisas, que você está falando, Teresa, é muito no dia a importante. dia, É muito importante, porque, sabe, estávamos conversando já há algum tempo no grupo, e às vezes queremos fazermos grandes coisas e entramos no conflito emocional muito grande, porque nos sentimos muito pequenos, e justamente aí está. São nas pequenas coisas que vai nos movimentando, nos trazendo para o quê? Para as reflexões, para a tranquilidade. Pronto, nesses 2 últimos dias, quando estávamos falando da mudança. Para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de trazer para o nosso dia a dia. Nós trabalhamos o dia todo, não sei quantos dias. Eu fui parar às 11 horas da noite. Aí eu falei, pronto, agora estava muito cansada mesmo. Aí eu fui, claro, foi renovado o apartamento, vou tomar um banho. Ai, que coisa boa, é uma bênção, Deus. Fui abrir o chuveiro. Cadê a água? O dia todo eu esperei para estrear esse chuveiro que é grande, que não tinha aqui, que o sistema lá do apartamento do lado e de cima que eu mostrei para vocês. Cadê a água? Peraí, o que aconteceu? Aí ele disse, como é um chuveiro novo, e aqui tem calefação, como é que se chama calefação? calefação. Estufa, não? Como chama em português, gente? Calefação? É, calefação mesmo. Calefação, é. Então, o que ele fez? Esse senhor responsável, que eu não sei mais também como se fala, do encanador? Aqui tem um sistema de segurança, tanto do chuveiro e da calefação. Então, eles estão assim, em paralelo. E ele esqueceu de desligar o sistema de segurança. E eu fiquei uma arara. Aí, porque a E aí, responsável e era a o meu paciência, esposo. hein, Zélia? E aí, a paciência, a tolerância? Terezinha, eu tinha vontade de dar um soco no meu marido. Entrei assim, subi, porque graças a Deus ainda está com a chave, ainda vou limpar o apartamento, porque ele que era o responsável para poder organizar. E eu criticando por pensamento, aí eu me lembrei do estudo, foi alguém que falou eu estava
foi alguma coisa que eu escutei fazendo a mudança. Cuidar. Ah, foi da IQM, que eu achei muito interessante. A Terra, o que está ocorrendo com o planeta Terra é justamente a consequência dos pensamentos dos próprios seres da Terra. Aí, Uhum. Célia, olha o planeta, olha os animaizinhos, a ecologia que você vai gostar tanto. Não vá. Aí eu fui subindo, esqueci a toalha, voltei e pronto. Porque aí sim, aí é o que estamos conversando. Nos freia esses impulsos. É que Aí, nós trazemos isso há muito tempo, né? Essas reações que nós temos, está muito forte em nós cultivamos isso durante muitas encarnações. Não é de uma hora para outra que nós vamos tirar, que nós vamos vencer, vai ser gradativo, é um pouquinho de cada vez. Um dia consegue, um dia não consegue, e é normal, vamos em frente, é normal isso. A gente está em aprendizado, a gente está em evolução. É normal ainda a gente não agir 100% da maneira como deveria ser. A e gente não nos está aprendendo. sentimos culpados, né, Terezinha? Mas temos Não, a não. consciência que Agora, o estamos importante é isso, perceber, né? Perceber, falar, opa, tenho que maneirar aqui, né? aqui. Então, é assim que a gente vai evoluindo, é um pouquinho de cada vez. Mas voltando naquele texto, né, das ideias, muitas coisas pareceriam absurdas, né, no estado de conhecimento. Então, eu fico imaginando, por exemplo, se Jesus fosse ensinar, falar sobre o perispírito, por exemplo. Como que é o perispírito, como funciona, né, a ligação. Não ia ser muito difícil para as pessoas daquela época entenderem isso, né? Então, É. muita coisa ele deixou para o futuro mesmo, né? Deixou para o futuro. Lançou algumas ideias ali, né? A reencarnação foi assim, bem de passagem, né? Que ele deixou para que essas ideias no futuro fossem desenvolvidas, né? Bom, aqui, vamos voltar então. 28º. Deixa eu ver que horas são, gente. Faltam 15 minutos. Quer que eu continue lendo? Por favor. Completar seu ensinamento deve, pois, ser entendido no sentido de explicar e de desenvolver, muito mais do que agregar verdades novas, porque tudo se encontra aí, e é verdade. Todos os princípios do Espiritismo estão no Evangelho. Alguns mais desenvolvidos, outros menos, e outros em germe. Está lá, estava esperando para ser, né, explicado e desenvolvido. Todos os princípios espíritas estão no Evangelho. É muito interessante isso, muito importante isso, né? Faltava a chave para compreender o sentido de suas palavras, né? Que o Espiritismo trouxe essa chave, né? E que foi o que nós havíamos comentado anteriormente. Explicou e desenvolveu E o que desenvolveu. o que havíamos recebido. Uhum. E foi o que eu falei. Gente, não é assim que vem um profeta, um Messias e vai dizer, trazer grandes coisas ou coisas novas, mas só simplesmente desenvolver. Por quê? Foi o que nós estávamos comentando. O que você falou. Se nós, vai trazer algo novo se ainda nós não estamos preparados? Está preparado, né? Então, você vê a própria reencarnação, né? Foi uma passagem, 2 ou 3 passagens ali, né? A ideia, porque a palavra nem existia naquela época, né? Mas a ideia da reencarnação está lá. Quando ele fala com o Nicodemos, depois quando ele fala do Elias, né? O João Batista, ele deixa entender que João Batista era a reencarnação de Elias, né? Elias que voltou, mas não foi reconhecido, né? Ele só falou isso. Para nós já entendemos que ele está falando da reencarnação, mas muita gente não entende, a Igreja Católica não entende É, a desse jeito. ressurreição. Eu não sei como é que eles explicam essa passagem, mas eles não falam de reencarnação. Mas a ideia está lá, em germe, está lá, né? Esperando o momento propício para ser desenvolvida, né? Sim. Alguma coisa mais, gente?
Quem é que está aí? Pronto. Então, podemos continuar, Terezinha? Podemos? 29. Mas quem ousa consentir em interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Aí as escrituras sagradas é a Bíblia, né? E na Bíblia está o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? As passagens lá dos apóstolos, está tudo ali na Bíblia. A Bíblia engloba tudo isso, né? Nesse caso, ele está se referindo também ao Torá, que havíamos comentado, todos aqui. Aham, isso. Então, porque muita gente acha que como a Bíblia é a palavra de Deus, né, ninguém tem o direito de questionar nada, porque é a palavra de Deus, né? Aí Kardec continua: quem ousa, em primeiro lugar, a ciência, que não pede permissão a ninguém para conhecer as leis da natureza e passa por cima dos erros e preconceitos. Olha, A ciência não tem proibição, não, não é? Não existe. A ciência vai desbravando aí a natureza, vai descobrindo, vai explicando, e não quer saber se está de acordo com a religião ou se não está de acordo, né? Então, em primeiro lugar, a ciência, né? Quem tem esse direito? Só um instantinho, Terezinha. Agora. Aqui. Terminou. Preconceito. Já foi. Aí. Quem tem esse direito, neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. E as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava tocar o dedo sem correr o risco de ser fulminado. E quantos não foram fulminados porque ousaram contestar, né, o que estava na Bíblia, no Antigo Testamento, né? E por isso que temos esse problema imenso aqui na Europa. Né? Tem um filme, até eu vou indicar para vocês, é muito velho, muito antigo. Tem 3 versões. O primeiro foi feito, acho que em 1950, é preto e branco. Não sei se vocês já ouviram falar. O Vento Será Tua Herança. Já ouviram falar desse filme? Não. Eu não Olha, posso. gente, é um espetáculo de filme. O Vento Será Tua Herança. É um professor nos Estados Unidos que está dando aula para os alunos, né? E ele está falando da evolução das espécies de Darwin. E ele foi preso por causa disso. Esse filme é baseado num caso real. Foi preso porque ele estava falando da evolução das espécies. E lá, o que era aceito é a origem da Bíblia, né? Da criação de Deus, aquela coisa toda, criou o mundo em 6 dias e tudo mais. E ele foi preso. Aí o filme todo é em torno de 2 advogados, o de acusação, que era um católico, lá não é católico, eles eram, acho que, protestante, mas fanático, o advogado de acusação, e o advogado de defesa era um livre pensador, não era ligado a nenhuma religião, mas a mente bem aberta, bem, sabe, bem clara. Gente, o diálogo dos dois durante o julgamento é fantástico. Tem esse filme, tem no YouTube, de graça, viu? É só entrar no YouTube e pôr lá, O Vento Será Tua Herança. Se acharem a primeira versão de 1950 é o melhor, mas os outros são bons também. Depois tem mais 2 versões, o texto é o mesmo, mas os atores da primeira assim, eu tenho ele aqui, eu gravei na época, copiei, eu gravei na época, nem está muito bom, mas Na época muito podia, né, Terezinha? Agora com direito autorais. não dá. Eu gravava alguma coisa que me interessava. Isso aí me interessou muito, né, o tema. Mas é maravilhoso, gente. Vale a pena. E trata disso, justamente disso, Vamos que lá? nós estamos falando aqui. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos,
e por mais esclarecidos que fossem as da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não foram suficientes para deixarem de condenar como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. Isso aí eu preciso ver o que que é. Eu Não, tem aqui, eu já aqui. Aí tem aqui, quando a... Peraí, peraí. Quando a Terra era considerada Isso. Quando a Terra era considerada fixa no centro do universo, considerava-se absurda e herética a ideia de habitantes. Ah, sim, lembrei agora. Vivendo do lado oposto dela, pois estariam de ponta cabeça e cairiam do planeta. Como dos japoneses, né? Era a ideia dos antípodas. Quem está do outro lado está de ponta cabeça, né? Que eu senti, que no sinônimo é inverso, contrário, oposto. É, é. E sem ir tão longe, os teólogos de nossos dias não lançaram um anátema sobre a teoria dos períodos de formação da Terra? Olha, quantas pessoas se tornaram materialistas e ateus, né? Por causa disso. Porque a religião não deixava a ciência se desenvolver, combatia o desenvolvimento da ciência. E muita gente se desligou da religião por causa disso, né? Aqui teve, vocês sabem, teve o Martim Lutero, que são as duas religiões oficiais, eram, na minha época, né, eram as duas religiões oficiais, não havia outra, não se aceitava outra. Inclusive, se paga impostos e tudo isso. Aí, quem é católico paga mais caro, quem é protestante mais barato. Aí muitas pessoas... E agora existe e outras religiões. Então, como eu não sou nem católica nem protestante, aí outras religiões não se paga imposto, é mole? Mas tudo bem. É verdade. Paga imposto pela religião? Uma vez é anual. Nossa. O que vai toda a verba por exemplo, para a igreja. E é muito diferente, são pessoas muito estudiosas. Ver aqui, no caso, os meus sogros reformiram, como é que eu falei agora? Protestantes. E ele veio com versão muito boa. Então, o que acontece? Eles recebem um salário, nada mais justo. E também vai auxiliar na igreja, mas tem que se pagar o pastor ou o padre. E também, bom, eu entendi. Bom, mas retornando a isso, o Martim Lutero, aqui, ele foi muito contra, como ele era católico, se eu não me engano, tem um brancho que era monge. Ele foi contra justamente aquilo que se pregava, que dizia que só as indulgências. E isso é muito forte, foi muito forte. Teve guerras aqui por causa disso. E os colonos, como eles estavam pensando e seguiam Martim Lutero, dizia que Martim Lutero dizia assim: todos têm o direito de lerem a Bíblia, tanto que ele traduziu para o grego, latim, isso. Então, houve toda uma confusão pelo simples fato dele ter dito que todos teriam direito de ler. Aí o que aconteceu? Vocês sabem que tudo aqui na Europa era feudal. Então, os que estavam abaixo dos senhores, eu digo senhores de Eugênio, ficaram contra, teve uma guerra, mataram muitas pessoas, então os fazendeiros também matavam. E Martim Lutero, o que pôde fazer? Ele teve que se refugiar. Naquela época, era aqui tudo por reinos. Você vê, por uma simples má interpretação daquelas pessoas que não estavam preparadas para entender o que ele queria dizer. Houve guerra. Vocês sabem que tem a Guerra dos 100 Anos. E quantas guerras tem aí por causa da religião? Trazendo para os nossos dias o que nós estamos vendo aqui. Naquela época, a ciência vinha de quê, gente? Onde que era? Nas religiões. Bom, vamos lá?
Abrir só um parênteses, porque a realidade aqui é bem mais complicada do que vocês. Por isso que aqui se diz que o que nós estamos estudando, que o espiritismo é considerado seita, porque vem o problema das bruxas que foram queimadas, e toda uma história cultural, e estar conversando com algumas pessoas e falar sobre a palavra espírito significa loucura. Porque quando você está com problemas, vamos dizer, emocionais, aí geistig, né, Leide? Se fala, aí, justamente geistig. E o geistig significa espírito, está com um problema assim, ó, meio... Você vê que até no idioma é complicado você falar sobre espírito. Tem tudo um processo que nós estamos aqui tentando, algumas pessoas, alguns estudiosos, reformular, inclusive a própria tradução das obras de Kardec. Que não se pode utilizar o que você falou como perispírito, mas não, porque a interpretação é diferente. Você vê o progresso, né? Do que nós estamos estudando aqui. Só foi abrir só um parêntese, viu, gente? Faltam só 2 minutos, Zélia. Por isso. Vamos terminar? Terminar esse Deixa eu trecho, ver né? aqui. Ixi, gente. Os Ele é homens. longo, viu? É bem longo esse aqui, viu? Vamos terminar. Parou aqui, então. Vamos parar? Para Terminou aqui, nessa Mas só linha. mas só falta 2 parágrafos, dá para terminar, Para sim. mim, aqui é longo. Vamos terminar, então? Vamos, eu vou Mas ler. são só 2. Aí Ah, nós tá. ficamos Porque, gente, para mim é diferente. Vamos lá, Não, Teresa. não. Vamos lá. Os homens somente puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam, noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Por essa razão, os próprios teólogos, com muita boa-fé, enganaram-se sobre os sentidos de certas palavras e fatos do Evangelho. Ao quererem a todo custo encontrar nele a confirmação de um pensamento pré-concebido, giravam em círculos, sem abandonar o próprio ponto de vista, retornando sempre ao mesmo círculo, sem abandonar suas ideias, de tal modo que só viam o que queriam ver. Por mais sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que ignoravam, né? O Espiritismo veio revelar essas leis, né? Mas quem julgará as diferentes interpretações, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis vão sendo reveladas, saberão se separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer algumas leis, o Espiritismo permite conhecer outras. Todas são indispensáveis para a compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Olha a visão de Kardec, né, gente? Demais, né? Em relação à teologia, ela não poderá, com seriedade, alegar contradições da ciência, pois nem sempre está de acordo consigo mesmo. Pronto. Acabou aí, né? Isso. Tá. Ok. Paramos aqui. Item Então, vamos 30, por né? 30, gente, na próxima semana. Por favor. Tá. Podemos sim comentar alguma coisa, porque estamos aqui, o objetivo é esse. A Nilce está quietinha, caladinha. E aí, Nilce, o que você acha? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu fiquei até pensando se aquele item, estava até tentando achar, mas agora não é possível. Se não foi, se não tinha sido suprimido ou adulterado, qual era o item?
quando fala do Consolador aqui em cima, sabe? No Ah, 26, o 27, o 28, se não houve alguma adulteração, porque ele é tão esclarecedor. E É, eu lembro de estudar a antiga Gênese no grupo de estudo há uns anos, muitos anos atrás, e as pessoas diziam: Jesus, por que você fala tanto em Jesus? Ai, não sei por que Jesus, 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 Jesus. E até hoje eu escuto pessoas falando de uma forma meio desprezando, de uma certa forma, Jesus. eu também já Então, vi eu isso. até quero ver se eu não acho se esses textos aqui, quando fala, agora a gente já leu tanta coisa que eu não lembro bem aonde foi que eu acho que me ficou na coisa, mas como vocês estavam conversando, eu não quis interromper. Vamos ver se eu acho, quem sabe a gente até comenta depois no outro estudo, se houve adulteração, porque muito inculcada. O Antônio ficou dando risada, tu ouviu falar também, e tu também, né, Terezinha, do que eu Eu falei. também, não, eu conversei com pessoas e achavam também que não devia se incluir Jesus, que era coisa, é só a doutrina, só os princípios espíritas, Jesus não, sabe? Eu E encontrei pessoas assim. até como agora, assim? Não muitas pode, não vezes estou eu entendendo o que escutei vocês isso. estão falando. Como assim? Não criar Não, Jesus? não, é que o evangelho não fazia parte dos estudos do espiritismo. O Oxente, evangelho, você é mais moral. aham, mas eles e pessoas que davam cursos no meio espírita, Ah, influenciavam muita gente. bom, fazer o quê, Bom, né? cada um tem o seu é o ponto de vista. É o ponto de vista. É Então o é ponto. isso. Alguma coisa mais? Uma pessoa falou assim, o ponto de vista é a vista de um ponto. É. Não significa que seja verdade. Então, para terminar, o que eu trouxe sobre Filipenses, no nono tem. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É o que nós havíamos comentado. Vamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Eu peguei isso aqui, gente, mas para mim, tá? Vocês me desculpem. É o egoísmo. Serve para todos nós, Não, Hélia. Serve para eu todos também nós, Só com acho. para você? certeza. É Hã? muito egoísmo da sua parte, só para você. É isso que eu ia falar, por que só para você? E nós? E quando ele tem dizendo, Parece, né? ele tem dizendo sobre isso para finalizar, não estejam inquietos por coisa alguma, antes de vossas petições sejam tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Quantas vezes, foi o que eu disse, o meu caso, aí, quando estamos aqui escutando, tá tranquilo, mas no dia a dia, vamos dar graça. Graça é o quê? Conexão, é sintonia. Então, possamos, no nosso dia a dia, termos gradualmente a coragem de colocar como formiguinha em prática o que nós estamos aprendendo, né? E juntos aqui, cada um vai puxando a mãozinha do outro, né? Porque só através da fraternidade que vamos superando tudo. Vamos lá, gente. Então, na próxima semana, dando continuação, continuaremos ao item 30. 30 com a Ju, Tenta. tá? Com a Juliana. E, então, alguma coisa que deixar como reflexão, Antônio, Nilce? A gente está num processo de um aprendizado mais consciente da doutrina, né? Por causa de todos esses processos que estamos envolvendo, não só das questões daquilo que foi adulterado, mas do entendimento que a gente deveria ter em função dessa afirmação de que o Espiritismo teria vindo no momento certo, que nós estaríamos aptos a entender a mensagem, não individualmente apenas, no contexto cultural, porque o Espiritismo ele faz parte do contexto cultural, ele se insere no contexto. E a gente não tinha a menor noção, quem disser que tinha, talvez eu faço exceção ao Paulo,
acabei estudando essas questões, mas de que o espiritismo vem no momento certo, porque do contrário ele seria sufocado tanto pelo materialismo como por ortodoxia. Esse conceito que vai desse espiritualismo racional, com uma transformação no processo estrutural do ensino da filosofia na França, terminou se expandindo para grandes partes do mundo, e que o espiritismo se inseria exatamente dentro desse conceito. Aí a visão científica da doutrina, né? Agora, esse tripé de ciência, filosofia e religião, ele é absolutamente intocável. Qualquer tentativa de querer explicar que o espiritismo não é isso, não é aquilo, não, é tudo ao mesmo tempo. Aliás, o Herculano coloca isso aí. Eu me lembro de ter lido uma obra, acho que faz uns 10 anos já atrás, o Espiritismo Século XXI, de um escritor famoso, aí, ele até tem uma obra, não vou nem dizer o nome dele, mas vocês devem conhecer ele. Escreveu uma obra sobre o perispírito, é um juiz aposentado. Eu fiquei horrorizado com aquela obra, eu fiquei horrorizado e indignado, 15 anos atrás, porque, na verdade, quem me trouxe ela ao conhecimento foi um amigo meu ex-sócio no Brasil, que terminou conhecendo o espiritismo no meu intermédio. Eu falei, mas quando ele questionava, por exemplo, o aspecto científico, mas eu até comprei essa obra, depois até descartei, mas a gente, de modo geral, não tinha essa visão mais clara dessa estrutura tríplice da doutrina de forma bem coordenada. Bem, agora nós estamos tendo, né? Porque, e depois a gente começa nessa área aí, a gente começa a entender o seguinte: aquela grande e abrangente frase da própria doutrina, princípio, né? Tudo se encadeia no universo. Como o processo de conhecimento não vai ter um encadeamento? Aliás, um dos itens aqui, entre o primeiro e o 30, Kardec fala, é bem claro nisso. Quer dizer, as ciências propriamente ditas se desenvolvem uma a partir da outra. Não só desenvolvem, nascem. Aí vem aquela colocação, por exemplo, da astrologia e astronomia, da alquimia e da química, mas num conceito mais amplo. Quer dizer, então está tudo. No universo não tem nada em desequilíbrio, nada que não seja harmonia, nada que não seja amor. E aí cabe a nós nos inserirmos nesse processo, através do conhecimento, mas especialmente do conhecimento onde a gente adquire a capacidade de, com esse conhecimento, se inserir no contexto do dia a dia, especialmente e quase que exclusivamente diante dos conflitos, diante dos problemas difíceis, diante dos embates, porque na beleza, né, na coisa, no bem bom, como diz o mineiro, sei lá, no bem bom é fácil, mas não. E aí a gente começa, quando a gente começa a ter esse entendimento mais aprofundado da doutrina, das verdades que ela encerra, a gente começa naturalmente, e aqui não é santidade, essa coisa de uma coisa que eu sempre detestei dentro do movimento espírita, essa coisa de pureza doutrinária, de santos de, sabe, de santos de carteirinha, santos de... Isso não existe, porque nós somos espíritos ainda muito atrasados. Isso é um processo individual. Ninguém vai me fazer eu conquistar isso. Ninguém, nem Deus. Ele não faz a gente conquistar nada forçado. É o livre-arbítrio. E à medida que a gente... E é um exemplo para a gente próprio. Na medida em que a gente consegue incorporar esse entendimento com convicção verdadeira, nossa própria, a gente começa a manter uma certa a harmonia diante de situações que para nós eram totalmente conflituosas, e agora a gente já... Esse é um indicador, não é o que eu falo, não é o que eu ensino porque o que eu ensino, não é o que eu digo, conheço porque estudei, não, é o que eu vivo. E aí não precisa falar mais nada. Isso aí já Cristo nos disse isso, mas ele fez isso por excelência, né? Aí vem o Kardec. Quem conhece a vida de Kardec, além da doutrina, os conceitos, mas quem estuda
estudando a doutrina, você vai conhecendo a vida dele, mas tem mais coisa além da doutrina, parte histórica, que apesar de tudo que foi feito, está lá ainda. A gente via imaginar que uma criatura daquela foi isso, aquilo, aquele outro, foi racista, foi isso, foi aquilo. Meu Deus do céu, Mas temos o direito de até isso fazer, né? Faz É dessa- parte, né? É como eu estava vendo, estávamos vendo, comentamos isso também nos estudos anteriores, na Revista Espírita Setembro de 1861, que eu até fiquei surpresa, que eu não sabia que se encontrava aí o que Paulo comentou, e que comenta: o Espiritismo é uma revolução nas ideias dos povos. Então, Tá? Até a próxima semana. Beijo no coração de todas tá e a bom. todos. Prometo mandar as coisas, tá? Tá, Obrigada. Obrigada. Agora Boa eu vou semana parar. a todos, então. Agora eu vou Tá parar. bom. Vocês Ótimo também. estudo, foi muito bom.